Esse vídeo tem 2 horas, então já traga um café, traga uma pipoca e a gente vai dar ali dentro. Espero que todos estejam bem acomodados. Recomendo que vão buscar um cafezinho, uma poca e sai São João, pega um milho cozido, meu favorito. Cheiro, vamos nessa. Kel aqui. O ouvido Vocês entupiu estão bem? ontem, velho. Finalmente chegamos ao último vídeo da trilogia, onde falaremos sobre Dark Souls 3, Beleza, e a conclusão da série. Esse jogo, mecanicamente, é o melhor da série, é o que tem mais chefe marcante e incrível. Vocês sabiam que esse aqui foi meu primeiro Dark Souls, por isso que eu tenho um carinho muito grande por ele. O que não exclui eu ter gostado também do Dark Souls 2. Eu não acho esse monstro todo que o pessoal reclama, não. Pra mim, o mais difícil... Venha-se embora, Rudy. Pra mim, o mais difícil foi jogar Dark Souls 1, porque eu comecei no 3 e achei o jogo lento, tá ligado? Graças a Deus não tem fogueira, mas tá tendo E é o muitos ápice focos. da série Souls. No primeiro vídeo nós vimos como o mundo de Dark Souls se formou e começamos a entender um pouco sobre os ciclos de luz e escuridão. No segundo nós focamos nas vidas dos seres presos nesse ciclo, e agora no terceiro nós vamos voltar às temáticas do primeiro jogo para tentar concluir algumas perguntas que ficaram em aberto e encarar algumas consequências. Mas como de costume, antes da nossa história começar, nós vamos ter que aprender um pouco das histórias de outros heróis que vieram antes de nós e ajudaram a construir o mundo que iremos vivenciar nesse jogo. E só lembrando, esse aqui é o terceiro vídeo, então aqui eu já tô supondo que você viu os 2 anteriores e que alguns conceitos das coisas que eu vou falar aqui você já sabe. Então, bora lá. E o primeiro herói vai ser Yorm, o Gigante, que veio de uma linhagem de conquistadores, e diferente dos seus antecessores, Yorm teve seu status de líder concedido pelo próprio povo que a sua linhagem conquistou. E para apaziguar parte da população que não confiava no gigante, Yorm os deu uma espada capaz de derrotá-lo, tentando assim ganhar a confiança de todos. O gigante era um guerreiro inigualável no campo de batalha. Era capaz de aniquilar exércitos inteiros sozinho com o seu escudo e espada gigantescos. Mas, em uma das suas batalhas, apesar de toda a sua força e proeza, Yorm não conseguiu defender um dos seus aliados. E na fúria da perda, o gigante largou mão do seu escudo para poder empunhar sua espada com as 2 mãos e ser ainda mais agressivo. O campo de batalha foi devastado pela força e fúria de Yorm, e o gigante ganhou uma cicatriz que nunca mais se curaria. A cicatriz de não ter conseguido proteger quem lhe era querido. A partir desse trauma, Yorm nunca mais usou um escudo, já que ele não tinha mais quem defender. E sem conseguir superar a dor da perda, o gigante se tornava cada vez mais recluso e solitário. O nome do companheiro ou companheira morta de Yorm foi apagado com o tempo, e a sua verdadeira relação com o gigante também foi. Sob a liderança de Yorm, a população prosperava e a cidade se tornou capital do reino. Ao longo do seu reinado, Yorm recebeu vários visitantes na capital, mas um cavaleiro de uma terra distante o cativou. O da cebola. Sigurd of Catarina se tornou o melhor amigo do gigante recluso. Esse cara é bom. Uma escola de magia foi fundada na capital e liderada por 4 mulheres que, com seu grande conhecimento, começaram a ter papel de oráculos para o rei gigante, auxiliando ainda mais na manutenção do reino e na pesquisa de feitiços há muito tempo esquecidos. As 4 oráculos do reino se uniram para fazer um ritual que criaria uma chama eterna, uma chama que nunca se apagaria. Todos os outros Dark Souls o pessoal tenta replicar a chama, mas não vai dar certo, velho. Não vai. Quer apostar comigo que deu merda? Vai dar merda, vê. E assim resolveria de uma vez por todas o ciclo eterno da chama primordial. O ritual não saiu como planejado e chamas começaram a chover do céu, destruindo a próspera capital. As labaredas de fogo, apesar de destruir grande parte da cidade, não consumiam as estruturas e nem os objetos. Apenas carne humana. Todos os habitantes humanos do reino foram consumidos pela chama, que foi batizada como a chama profana. As 4 oráculos foram transformadas em criaturas grotescas, com dezenas de olhos e mãos, símbolos da sua cobiça insaciável por conhecimento e poder. Yorm, ao ver que seu reino tinha sido destruído, foi ao encontro do seu único amigo Sigurd e lhe deu uma única missão. O presenteou com a Stormruler, a segunda espada capaz de matar Yorm, e o fez prometer que, caso algum dia ele volte à vida, Sigurd seria o responsável por colocar um fim nele.
O gigante tinha planos de se oferecer para a chama primordial, pois haviam dito a ele que só ela seria capaz de acalmar a chama profana criada em sua capital. Yorm sabia que esses boatos não eram sinceros, pois não tinha como alguém saber realmente se isso era a solução. E assim o gigante solitário se tornou um senhor das cinzas. Agora, com a chama reforçada, novas histórias poderiam ser contadas. E essa é sobre um grupo de guerreiros inspirados por feitos de um cavaleiro lendário que ousou andar pelo abismo, combater monstros e salvar o mundo. Guerreiros inspirados por Artorias, que treinavam com uma única missão: combater o abismo onde quer que ele ressurja. Esse exército era chamado de Undead Legion, ou a Legião dos Mortos-Vivos. Os guerreiros mais habilidosos eram convidados para se tornar vigias do abismo, Abyss Watchers. Submetidos em um pacto de sangue, todos os membros bebiam sangue de um ser sagrado que lhes deixavam mais fortes e unidos. Essa entidade era um lobo gigante negro, provavelmente com um ancestral muito poderoso. A legião era um exército extremamente recluso ao forte de Farron, onde mantinham vigília e todo o reino que visse esses guerreiros indo em sua direção se preparava para a guerra. Os Abyss Watchers eliminavam cidades inteiras, reinos inteiros, ao menor sinal de corrupção do abismo. Sua fé era inabalável e seus métodos eram rígidos até mesmo com os próprios membros da legião, que tinham um exército auxiliar apenas para caçar membros que se corromperam pela longa exposição ao combate do abismo. Mas a legião não era a única força temida dessa época. O nome Wolfnir fazia qualquer monarca se arrepiar, pois esse era o conquistador de reinos. Com seu exército de Cartos, guerreiros treinados em piromancias e espadas curvadas, faziam deles o exército imbatível. Guerreiros que lutavam sem nenhum código de honra e almejavam a vitória a qualquer custo, fazendo qualquer coisa. Wolfnir foi o Lorde responsável por subjugar todos os reinos conhecidos pelo seu povo e se autodeclarar rei. Com todo esse poder, Wolfnir temia que alguém viesse a sucedê-lo e por isso sentenciava todos os seus inimigos a mortes horríveis para gerar mais medo. O Lorde e seu exército, com uma sede insaciável de poder, encontraram no abismo uma forma de piromancia nunca antes vista. Wolfnir criou da humanidade abundante do abismo as piromancias negras e agora só lhe restava conquistar esse reino que nenhum outro monarca foi capaz de conquistar: o próprio abismo. Mas essa ambição era grande demais, até mesmo para o conquistador, que começou a sentir os sinais de corrupção em seu reino e na sua sanidade. Wolfnir, em desespero, procurou a ajuda dos deuses, que lhe deram um cálice com propriedades mágicas que iriam lhe ajudar quando o abismo se aproximasse. O medo do abismo tomou conta do grande conquistador, que agora andava sempre acompanhado de uma espada sagrada e 3 braceletes obtidos de clérigos de reinos distantes que seu exército saqueou. Com o passar do tempo, Wolfnir nunca mais foi visto e o seu reino agora, abandonado à corrupção, foi visitado pelos vigias do abismo. Que apesar de muito experientes e poderosos, tiveram grande dificuldade de combater o exército corrompido de Cartos e as suas piromancias negras. A batalha foi árdua e a legião conseguiu enterrar o reino do grande conquistador. É uma parte muito cabulosa do jogo, velho, quando você entra nas catacumbas de Cartos. Os vigias agora se viam lentamente corrompidos pelo abismo. O forte de Farron lentamente desmoronando, a floresta ao redor se tornando pântanos venenosos, o sangue do lobo que os protegia e dava força secando, e os soldados se transformando em bestas corrompidas, bestas que só lembravam de defender o seu território. Como última forma de resistência à corrupção, os vigias do abismo se ofereceram como sacrifício à chama primordial, acreditando que dessa forma o abismo seria detido. Ao passar do tempo, os seguidores que restaram da legião perderam seu propósito e foram se refugiar em um local frio, onde chama nenhuma jamais foi acesa. E essa nossa próxima história começa nesse lugar gélido, onde chama nenhuma nunca tocou. Lugar onde pessoas vão para serem esquecidas e esquecerem do seu triste passado.
o berço de um homem ambicioso e determinado que dedicou a sua vida a se tornar um grande feiticeiro. Sullivan, após terminar seus estudos, deixa a cidade gélida em busca de mais conhecimento. Quando em uma das suas explorações encontra ruínas soterradas por neve, ruínas de um grande reino com várias estátuas, vários tesouros e uma surpresa que se tornaria uma obsessão para ele. Sullivan encontrou uma chama tão poderosa que era impossível de se apagar. Uma chama que nem seus feitiços mais poderosos eram páreos para ela. Uma chama profana. E com esse conhecimento, o feiticeiro imbuiu uma das suas espadas com essa poderosa chama. Mas o que Sullivan não esperava era que a chama tinha vontade própria. A chama era insaciável, como a ambição do feiticeiro. Sua nova fixação, então, foi a cidade dedicada ao culto da lua, Iritil. O feiticeiro se infiltrou na cidade e, com seus grandes conhecimentos mágicos, conseguiu ganhar grande destaque e poder com os nobres do local, a ponto de conseguir formar o seu próprio exército de cavaleiros. Movido pela sua insaciável ambição, Sullivan não tinha restrições ao poder. Em busca de novas formas, entrou em contato com uma religião, os Deacons of the Deep, que em tradução fica Diáconos das Profundezas, um grupo de religiosos renegados do Way of White, ou Caminho Branco. Caminho Branco é um culto ao Lord Green, a manutenção da chama primordial e a conservação dos costumes dos deuses. São esses religiosos que se dedicam a manter os bonfires e os sacrifícios em nome do ciclo do fogo. Os Diáconos das Profundezas são os religiosos que abandonaram essa fé e encontraram um novo propósito em um novo líder. Um humano que foi alçado a estado de santo e através das suas visões guiava seus fiéis. Santo Aldred. Esse santo tinha visões de uma era além da Era do Fogo, a Era de um mar profundo, e desse sonho Aldred soube que ele teria que devorar os deuses e assumiu o papel de quem lideraria essa nova era. O santo então começou a devorar outras pessoas como forma de aumentar o seu poder e finalmente desafiar os deuses. Homens, mulheres e até mesmo crianças começaram a ser sacrificadas em nome de Aldred, que de tanto comer se tornou apenas uma massa amorfa negra. A cada ser novo devorado, Aldred ganhava todas as suas memórias e habilidades, e as suas visões ficavam cada vez mais claras, a ponto de poder aprender milagres e feitiços apenas sonhando com a pessoa que tinha esse conhecimento. Sullivan, inspirado, admirado pelo poder de Aldred, reuniu seu exército de cavaleiros e tomou Iritil por dentro, se autoproclamando pontífice e ditador da cidade, abrindo as portas para o culto e experimentando com os poderes das profundezas nos próprios cidadãos. Com a cidade tomada, o pontífice criou uma barreira mágica para controlar quem entrava e quem saía da cidade, e um pequeno boneco prateado era a chave para isso. O próximo passo de Sullivan era conquistar novos reinos, e para isso ele começou a enviar cavaleiros para fazer essa conquista. E para cada um desses cavaleiros foi dado um anel mágico para protegê-los, já que eles teriam essa... É que o jogo ele não conta a lore, ele deixa a lore nos itens, e você de fato acha esses itens, velho. Mas, pô, convenhamos, ninguém lê, velho. Ninguém, absolutamente ninguém lê os itens Dark Souls, velho. Rafinha, eu leio, pô. Eu gosto de ler, pô. Eu também gosto de ler. Mas eu li alguns do Elden Ring, mas pra entender foi difícil, velho. Vem cá. Vem cá. Buchão. Boste. Missão tão perigosa lá fora. Com a ajuda de Sullivan, o culto de Aldred começou a ganhar força em várias regiões e o santo a ficar cada vez mais forte. Forte a ponto de ser utilizado como sacrifício para a primeira chama, mesmo contra sua própria vontade. E o que restou do seu cadáver foi posto na catedral, junto a um pequeno boneco de prata, caso algum dia o santo voltasse à vida. Nosso próximo e último ciclo se passa no grande reino de Lothric. Comandado pelo rei Océus e a sua rainha cujo nome é misterioso, Lothric é um reino que se ergueu em fé e a sua fundação teve 3 pilares. A força, que é um atributo tão importante para o reino, que o seu primeiro pilar fundador são os cavaleiros, que tiveram sua força ampliada pela fé
da alta sacerdotisa e seus milagres, a mulher responsável pela manutenção do segundo pilar do reino, a fé ao sol e os costumes ancestrais, como a dominação dos dragões, milagres sagrados e adoração à primeira chama. Passado de geração por geração de sacerdotes, essa fé é o que estrutura o reino e os liga a uma grande civilização ancestral que também havia conquistado os dragões. O terceiro pilar são os estudiosos. O rei sempre teve interesse por feitiços e mistérios antigos, formando um grande centro de estudos e montando um grande acervo de livros ao lado do castelo para suprir suas curiosidades. Os outros dois pilares nunca se deram muito bem com os estudiosos, afinal eles estudavam feitiços misteriosos que iam contra a fé do reino, e isso poderia corromper os objetivos da família real. Orcéros e a rainha tiveram pelo menos 3 filhos, o primeiro e mais velho nomeado Lórien, que se tornou um grande cavaleiro responsável por liderar as tropas do reino. O príncipe era tão forte que em uma expedição a ruínas dominadas por demônios, ele foi capaz de sozinho derrotar o demônio príncipe. E por causa do sangue dele, a espada de Lórien nunca mais se apagou, dando o título de Príncipe da Espada Flamejante, o símbolo da força do reino. A segunda filha do casal foi Gertrude. Gertrude sempre teve afinidade com milagres sagrados e manteve muita proximidade da rainha. Até que em uma noite ela foi visitada por um anjo que lhe revelou uma fé baseada no fim da chama primordial. Esse contato divino a fez ficar cega e muda, mas isso não a impediu de escrever os ensinamentos do anjo e passar para seus cavaleiros, que agora pregavam uma nova religião que ia totalmente contra a religião dominante do reino. Com o crescimento da fé no anjo, uma guerra santa foi travada em Lodric, e como solução, os 3 pilares do reino se uniram para aprisionar Gertrude em uma gaiola, pondo um fim na profeta e reprimindo essa nova religião que estava nascendo. Os estudiosos do reino a usaram de cobaia para vários experimentos, e desde então Gertrude nunca mais foi vista. E por fim, nós temos o príncipe Lodric, que leva o mesmo nome do rei. Lórien, o príncipe mais velho, sempre foi cotado para se tornar um senhor das cinzas, se sacrificando para a chama primordial, mas a sua alma não era forte o suficiente para isso. A família real, ao saber dessa notícia, começou o planejamento para criar um herdeiro capaz de se tornar um senhor das cinzas, e esse filho foi o Lodric. Lodric, desde a sua infância, foi mantido sob o cuidado da alta sacerdotisa Aemma e tratado como um animal de abate. Forçado a aprender sobre milagres, sobre a fé do reino, já sabendo que sua grande meta era se sacrificar para a chama. Só que o príncipe também nasceu com uma doença que o fazia ser muito fraco fisicamente, mal podendo se locomover. E essa condição o fez dedicar a vida inteira a estudo de milagres, e com o auxílio de um grande feiticeiro do reino, ele também dominou feitiços, se tornando um grande prodígio acadêmico, mas sem nenhuma perícia física para poder se sacrificar para a chama. O rei Orcéros, ao ver que a sua última esperança de reacender a chama primordial era um filho doente, começou a investir seu tempo e recurso nos estudiosos do reino para criar uma nova solução. Uma das ideias foi um ritual onde se uniria as almas dos 2 príncipes Lórien e Lodric, assim fortalecendo a alma de ambos para se tornarem sacrifícios. Se ele, como é dito nas lendas, era brabo e quando a gente encontra ele tá meia bomba, o que esse bicho não fazia, né, véi? Porra, meu irmão, a boss fight do Lodric e Lórien é muito cabuloso, porque você não tem tempo de respirar, véi. Dignos da chama. E assim foi feito. Os 2 príncipes foram unidos em alma, mas com um grande colateral. Lórien agora havia perdido a sua voz e os movimentos das pernas. O grande guerreiro do reino agora também estava doente, igual seu irmão mais novo. Com mais essa decepção, o rei resolveu focar em estudos antigos encontrados em sua biblioteca. Estudos de um dragão sem escama que dedicou sua vida em busca da imortalidade. E assim como Sif, o rei se tornou obcecado pelos conhecimentos e se trancou nos jardins do reino, onde nunca mais foi visto. Com o passar dos anos, a chama primordial foi se apagando e o príncipe Lodric se recusou a se oferecer como sacrifício. Essa heresia causou uma grande guerra civil no reino entre os apoiadores do príncipe, que se trancou em seus aposentos, e de religiosos do reino que viam na chama primordial o reforço da sua fé. Então, como solução final, o sino do reino foi tocado.
o sino que convoca todos os senhores das cinzas anteriores para se unir em sacrifício à chama primordial. Só que dessa vez, por algum motivo, os senhores das cinzas não compareceram. Olha, e aí que Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring não são no mesmo universo. Não são. Pode ficar tranquilo. Ah, Demon Souls também não. Tem gente que teoriza que Demon Souls é o início de Dark Souls. Não é. Pode ficar de boa. A nossa jornada. Nós somos Unkindles, ou não acesos, que são pessoas que tentaram se sacrificar para a chama primordial e falharam por serem fracos demais. E estamos aqui no Cemitério das Cinzas, que é o local onde era enterrado todos os que falharam. Essa área é um pequeno tutorial no molde Dark Souls 1, que a princípio tem duas coisas que chamam a atenção. A primeira é que nós pegamos o Estus do Cavaleiro de Astora, que é claramente proposital, assim como pegamos no primeiro jogo. Isso poderia ser simplesmente um easter egg para agradar os fãs que jogaram o primeiro. Mas se você viu o vídeo de Dark Souls 2 e entendeu como eventos tendem a se repetir em ciclos futuros, esse pequeno detalhe ganha um significado muito maior. E a segunda coisa é o Gandir. Eu posso te providenciar isso quando a gente fechar esse terceiro aqui. Aí eu monto minha loja do Dark Souls no geral para vocês. Pode ser. O primeiro chefe do jogo que fez muitos novatos simplesmente desistirem de Dark Souls 3. Gandir, assim como nós, foi um guerreiro desperto pelos sinos, só que ele foi desperto há muitos anos atrás, em um ciclo onde a chama já havia se apagado. Todos já haviam deixado o cemitério. Preso que eu joguei Dark Souls 3, o Gudi me fez de mocinha por pelo menos 2 horas, velho. Eu penei muito, man. Eu joguei, morri, parei, voltei, morri, parei, voltei, morri, matei. Demorei, tá? Sabe o que me fez matar ele mais rápido? Depois que a primeira vez que eu joguei, eu não sabia que a gente podia dar parry. Eu só vim entender depois o conceito de parry, tá bom? Eu nem uso, velho. Aí, o que pega? Depois que eu aprendi a dar parry, que comecei a fazer parry, eu chegava ele na fase daquele que ele vira o cobrão e eu falhava. Beleza? Aí, vendo algum vídeo, eu acho que foi do Infar, ele me ensinando a buildar alguma coisa, que ele faz umas builds malucas no Dark Souls 3. O que foi que eu fiz? Eu vi que ele gasta a bomba forte e pega como item inicial. Uma porra de uma bomba fuderosa. De jogar no cara. E ele joga a bomba no Gundi, que o Gundi é fraco contra fogo, quando ele tá na outra forma. Aí eu disse, então fechou. Aí pronto, toda vez quando tá perto de morrer, eu jogo bomba nele. Esse mundo sem chama, só restou a Gundir aguardar. Até que um dia um guerreiro poderoso surgiu no cemitério e o derrotou em combate. Desde então, Gundir serviu de bainha pra espada enrolada, que é essa que nós usamos pra fazer bonfires. Esperando por um guerreiro que fosse digno de derrotá-lo novamente e sair desse grande cemitério. Por isso que ele nos ataca assim que retiramos a espada do seu corpo. Na metade da vida, uma serpente gigantesca sai do corpo dele e ele começa a lutar que nem um animal. Mais pra frente no jogo, nós vamos ter mais locais com esse tipo de manifestação. Isso é chamado de pus da humanidade. Pus é uma reação que nosso corpo tem quando tá lutando contra invasores. E em Dark Souls, como vimos no primeiro vídeo, Gwyn marcou a humanidade com o Dark Sign, a machucando para sempre. Então provavelmente essas serpentes negras são produzidas a partir desse conflito de Dark Sign e humanidade, mas nós vamos aprofundar mais nesse conceito ao longo do vídeo. Por enquanto, vamos continuar com calma. Vamos. Após derrotar o Gandir, nós pegamos a espada enrolada e ganhamos acesso a Firelink Shrine. Assim como no primeiro jogo, aqui é onde nós vamos encontrar a maioria dos NPCs. Mas um especial chama bastante atenção. Ludleth. Ludleth é o único Senhor das Cinzas que compareceu ao seu trono, e diferente dos outros, ele parece estar feliz e até mesmo orgulhoso dessa decisão. E ele é responsável por nos dizer que para reacender a chama, nós vamos precisar dos outros 4 Senhores das Cinzas. Esse personagem tem um passado muito misterioso e pouco explicado no jogo, e muitos membros da comunidade recorrem ao japonês para tentar desvendar um pouco sobre o passado dele. A frase mais famosa de Ludleth é: "Eu posso ser pequeno, mas morrerei um colosso", que em japonês, a palavra que ele utiliza nessa frase pode ser traduzida também como pigme. Eu posso ser um pigmeu, mas morrerei um colosso. Pigme, como vimos no primeiro Dark Souls, são os descendentes diretos do furtivo pigme, que encontrou a Dark Souls e a fragmentou, criando a humanidade. Com base nessa tradução, Ludleth teria sido um rei pigme que escolheu se sacrificar como um Senhor das Cinzas
há muito tempo atrás. Conforme vamos conversando com ele, descobrimos que ele tem a habilidade de transpor almas em objetos, que inclusive nós vamos utilizar essa habilidade dele no futuro para criar armas com almas de chefes. Só que essa arte já foi proibida e provavelmente por isso que ele foi exilado do seu reino, e acabou encontrando em se tornar um Lorde das Cinzas propósito novamente. Além de Ludleth, nós temos André, o ferreiro, a Firekeeper. Firekeepers são mulheres treinadas desde pequenas para cuidar do bonfire e manter a fé na chama sempre acesa. Firekeepers têm o poder de consumir as almas que levamos a elas e nos fortalecer. Em troca desses poderes, essas mulheres se tornaram cegas. Também encontramos essa outra Firekeeper idosa aqui, que lembra bastante as mulheres de Dark Souls 2. Ela tem o poder de absorver almas de outros viajantes e vender itens relacionados àquelas pessoas. Firelink Shrine desse Dark Souls, apesar de parecer localizado atrás do castelo de Lothric, é uma área bem isolada e o único meio de acesso para ela é através de bonfires, o que levanta teorias sobre esse local ser um espaço entre dimensões onde vários NPCs de outros mundos se encontram. Um local igual onde batalhamos com Gwyn em Dark Souls 1, que é totalmente separado em espaço e tempo pelo reacender das chamas. Bom, e a nossa missão agora é trazer todos os Lords para Firelink. E a espada que nós pegamos com o Gandir nos dá um bonfire que nos teleporta para Lothric. E como já passamos boa parte do tempo explicando como Lothric funcionava, o que nos resta aqui é apenas admirar as ruínas desse grande império decadente. Vários corpos de dragões, ruínas de um castelo gigantesco e o que mais chama atenção, vários mortos-vivos passando. Você pensar o quão Lothric era foda, o reino, principalmente por causa do da Samira, né? Os filhos do Ocelo lá, pronto, o próprio Lórien. O desgraçado dominou o dragão, matou o demônio, fez e aconteceu zilhares de coisas. E no fim, por causa da ganância dos caras de manter viva, né? A primeira chama lá, a chama primordial, o bicho tomou no cu junto, né, velho? Pra variar. Pacíficos apenas rezando enquanto alguns deles se transformam em árvores e outros olhando para o horizonte como se estivesse esperando um grande evento. Encontramos até cadeiras posicionadas para admirar esse tal grande evento. Antes desses seres se tornarem Hollow, eles estavam aguardando um momento especial, sem dúvida nenhuma. Mas isso é um outro mistério que teremos que avançar dragão um pouco aí, né, mais no tem jogo vários. para começar a desvendar. Não, aí Mais mesmo. a fundo no pátio nós encontramos um cavaleiro gordo azul. E se prestarmos atenção no ambiente, tem um monte de cavaleiro de Lothric morto. Esses cavaleiros gordo é o cavaleiro do... Isso, da menina que ele falou lá da fé da chama apagada, sacou? Ele é um daqueles anjos gordão, só que ele não é bem anjo, tá ligado? Ele é um gordo. É, por isso que a armadura tem uma asinha nas costas, né? Isso, ele é Eu fiquei aí dropando a armadura dele, pô. Deles foi a arma, as não lembro. forças de Lothric, já que é uma guerra santa aí pela religião da cidade. Nossa próxima parada é com essa senhorinha que se chama Emma. Ela é a alta sacerdotisa de Lothric, a mulher que cuidou do príncipe. Quem for bom mesmo no começo do jogo, deu um tapa nela aí, só pra ver o que acontece. Cinzas. Primeira coisa que ela nos fala ela é que os senhores das cinzas não se encontram no castelo. E nós vamos ter que procurá-los abaixo da grande muralha. É muito difícil. Só é preciso passar pelo grande portão do castelo e levantar a bandeira que ela nos dá. Seguindo o conselho da Emma, assim que tentamos passar pelo grande portão do castelo, nós somos parados por uma figura sinistra e totalmente deformada. Vordit. Esse cavaleiro monstruoso é um dos enviados do pontífice para ficar de olho no castelo de Lothric. Trabalhando até hoje, do jogo nós vamos encontrar vários cavaleiros estilo Vordit. E todos eles estão bestializados. E dessa vez, o motivo não tem nada a ver com a maldição dos mortos-vivos. O pontífice deu a todos os cavaleiros que ele enviou um anel que supostamente era para protegê-los. Só que na realidade era um anel para domesticá-los e evitar que eles traíssem Sullivan. E o efeito colateral disso é essa transformação bestial. Ao matarmos Vordit, nós temos finalmente acesso à saída do castelo, que só é possível com a ajuda desses 3 demônios. Que sinceramente eu pesquisei bastante sobre eles e é um bicho que não tem muita coisa sobre não, só teorias aleatórias. Isso aí é só pra mim, só fanservice pra quem jogou o primeiro jogo e pra mostrar que o reino de Lothric mantém uma conexão com a Norlondo. Esses demônios nos deixam perto do assentamento dos mortos-vivos. Valeu, Rafuso.
Antes de entrarmos na vila, nós podemos ver esse grupo de peregrinos mortos bizarro, ao pé do castelo. Sim. Só que um tá vivo, e esse é o Yoel de Londor. E ele tá suplicando pra morrer e ser livre dos seus grilhões. Quando conversamos com ele, ele fica surpreso de nos encontrar, porque na visão dele, um campeão das cinzas é alguém de grande honra, mesmo tendo falhado a reacender a chama. Yoel nos conta que ele é um peregrino de Londor. Ele foi ordenado que morresse em Lodric, só que ele falhou nisso. E que talvez essa falha signifique que ele tenha outra missão, e que talvez essa missão seja nos servir. Se aceitarmos, ele aparecerá em Firelink, onde podemos conversar mais um pouco, e ele vai nos oferecer ativar um poder interior nosso. Em Dark Souls 3, nós somos cinzas, e como cinzas, nós não nos tornamos hollows, vazios, igual Dark Souls 1 e 2. Mas Yoel nos oferece a possibilidade de se tornar hollow novamente e tirar poder disso. Caso nós aceitamos essa proposta de Yoel, toda vez que a gente morrer, nós vamos ficando cada vez mais parecido com o hollow. E se voltarmos nele, ele vai nos dar levels de graça. Depois de um certo número de levels, Yoel vai aparecer morto em Firelink e outra NPC vai estar no local, a Yuria. Yuria, assim como Yoel, é de Londor, o reino dos Hollows. Nesse reino, eles acreditam em uma grande profecia que um campeão vai roubar a primeira chama e se tornar o senhor dos Hollows. E assim como Yoel, ela está aqui para nos guiar a ser essa pessoa. Por isso que eles gostam tanto de cinzas, de pessoas que falharam em pegar a primeira chama, porque faz parte da profecia de Londor. Mas que por enquanto nós não precisamos fazer nada, e quando o tempo chegar, ela vai nos guiar. Londor é o reino dos Dark Wraith, aqueles cavaleiros negros que roubavam a alma das pessoas no Dark Souls 1. E é o reino sob a influência de Kef, a serpente primordial que encontramos no primeiro jogo. Eu já comentei bastante sobre Kef no primeiro vídeo. Caso você não tenha visto, vai lá depois. Mas agora nós vamos voltar para a base do castelo e prosseguir para o assentamento dos mortos-vivos. É a lore do Dark Souls 3, essa pequena vila à margem do castelo é onde o povo comum morava, com o reaparecimento da maldição dos mortos-vivos. Na verdade, é a lore do Dark Souls no geral, porque a gente já viu a do 1, já viu a do 2, agora a gente tá vendo a do 3. Houve uma superpopulação na vila. Como agora ninguém mais morria, eles precisavam arrumar um jeito para resolver esse problema. A solução encontrada a princípio foi dedicar a vila inteira a métodos de se livrar dos corpos daqueles que morriam, antes que eles retornassem. Seja com fogueiras enormes, dissecações ou até mesmo dando para cachorro comer. Até que um dia um grupo de evangelistas vieram ao encontro da vila e da fé delas uma solução para todos os problemas. Se a vila se dedicasse ao santo que elas cultuavam, se a vila oferecesse seus mortos como sacrifício a Aldred, eles não só iriam resolver o seu problema de superpopulação, mas também seriam purificados no processo. Foi então que o povo da vila começou a engaiolar os seus mortos e prepará-los para o transporte até a catedral, onde seriam consumidos pelo santo Aldred. Ei, você aí! Você mesmo. Se você curtiu esse vídeo desgraçado, dá um likezinho, deixa um comentário, compartilha pra nós. Um cheiro.